Ligue e fale com um de nossos corretores. 0800 606 8155. Oito horas 47 minutos, de volta com Folha no Ar. Hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. O programa está recebendo o diretor da UF Campus, Roberto Rosendo. Hoje o jornalista Luiz Abreu Barbosa no programa conosco, e a gente fala neste bloco, Luiz, eu tenho ainda as perguntas aí do grupo que você separou e a projeção para o pleito a prefeito e vereador em novembro também, que não escapa aí neste momento de nenhum dos nossos convidados, Luiz. Tem aqui perguntas ainda da Adriana de Lima Gonçalves, professora. Excelente análise sobre a questão do patrimonialismo, a gestão política altamente impregnada desse conceito, sendo um dos entraves para o oferecimento de um serviço público de qualidade. E depois ela faz perguntas também sobre a reforma administrativa, mas, enfim, se falar disso, a gente vai voltar para o assunto do bloco anterior. Peço desculpas, Adriana. Antes de entrar na questão política, Rosendo, eu sei que não é a sua área, mas já agora até a eleição, como eu estava falando aqui com você, se a gente entrevistar participante de concurso de pipa, a gente vai ter que perguntar um palpite, né? Até com uma pesquisa sem nenhum critério estatístico, por óbvio, mas uma pesquisa informal, né? Mas tem aqui uma pergunta do seu colega, Raul Palácio, que participou contigo do painel no sábado e esteve aqui também aprofundando um pouco a discussão, como você faz hoje, na segunda-feira. E volta a um ponto que você colocou no início do segundo bloco da entrevista, terceiro bloco do programa. Qual seria o papel, e peço que você faça em rápidas letras, qual seria o papel das universidades no processo da solução da crise financeira de Campos? Primeiro, meu abraço ao professor Raul Palácio, reitor da UENF, um parceiro nosso, né, e pródigo das questões relacionadas ao desenvolvimento aqui da nossa região. Obrigado pela pergunta, professor. Bom, as universidades, eu falei, comentei um pouco sobre isso na entrevista, nos países e regiões que são desenvolvidos, faz um tripé, né, a chamada tríplice hélice, na nomenclatura da teoria econômica e da administração. O que é essa tríplice hélice? Uma articulação entre o governo, e aí é governo, muitas vezes municipal sempre, né, tem que estar presente, o estadual, em alguns casos, e a União. As universidades, sobretudo as universidades que fazem pesquisas, públicas e privadas que fazem pesquisas, e também, não é, as empresas privadas. Então, esse tripé, que eu entendo que a Folha contribui como uma instituição privada de comunicação, Aloysio, permitindo que haja uma interlocução da universidade, né, de pesquisadores, de cientistas, para discutir os problemas nacionais do Estado e do município, fazendo articulação com empresários, inclusive que você os leva também para fazer essa discussão no seu jornal, nas entrevistas com a população, é a base para você começar a fazer o salto e buscar soluções. Então, a solução está no conhecimento. Conhecimento vem de pesquisa. Não conhecimento, você tem conhecimento formal, conhecimento tácito, né? Então, a população também tem conhecimento dos seus problemas. Você faz o contato com a população, ela traz os problemas e muitas vezes a solução, e a gente que está aqui não sabe, dentro da universidade, você aí na entrevista. Então, quer dizer, a articulação entre empresas, governo e universidades, ela é fundamental. Então, sermos um polo hoje no município, que faz articulação com diversas áreas, caso lá da UENF, caso da UF Ciências Sociais, o UENF com as áreas de engenharia, com petróleo, com a questão da cerâmica, é fundamental para a gente dar um salto no nosso crescimento / desenvolvimento econômico e social. Então, volto a dizer, é preciso crescer. Você não pode ter um país
crescendo a uma taxa de 1,3%, que é a geração de riqueza, uma população que cresce a uma taxa maior do que essa. Você não vai gerar emprego e renda para essa população nova que está chegando no mercado de trabalho. Precisamos crescer e mais, o grande desafio, distribuir a riqueza a partir do crescimento. Se você não cresce, se você não gera riqueza, você não tem como distribuir. Então, crescimento é condição sine qua non para você distribuir, mas não é a única solução para a gente desenvolver. Tem que crescer e tem que distribuir a partir de políticas sociais. E para isso tem que ter conhecimento, inovação tecnológica, geração, não é, de novas tecnologias, que a universidade realmente, o centro de pesquisa, está no centro da dinâmica dessas regiões mais desenvolvidas e em desenvolvimento no mundo inteiro. Tem aqui várias outras manifestações, tem o Carlos André Moreira aqui dando, de novo, essa semana toda ele dá indicação de livros aqui, né? Está citando aqui agora como é que é o nome do livro? O autor é Eric H. Klein, o nome do livro acho que não está aqui. E tem aqui a Carolina Coelho da Anunciação. A Folha está de parabéns pela iniciativa exemplar. Obrigado aí, Carolina, pela audiência, pela generosidade. Rosendo, 8h53. Sei que você não é muito só a praia, mas desde Aristóteles está fundamentado, né? O homem é animal político, né? Como é que você, embora logicamente que ele não tenha dito político no sentido eleitoral, né? Até porque as eleições na democracia direta grega eram um pouquinho diferentes, mas enfim, como é que você está vendo aí, que perspectiva você traz para o pleito de novembro a prefeito e vereador de Campos? Olha, nós temos candidatos, eu vou chamá-los de candidatos competitivos, conheço alguns pessoalmente, conheço o Rafael Diniz, me parece que ele vai se recandidatar, conheço, passei a conhecer por uma proximidade com relação à gestão da emenda de bancada para o término das obras da 15 de novembro do nosso campus, o deputado Vladimir Garotinho, e ouço falar um pouco dos outros. Então, imagino que vai ser uma eleição disputada. Eu acho que isso é importante, é interessante nós ouvirmos as propostas, enfim, dos candidatos. Eu acho que aquilo que eles têm demonstrado vai pesar muito na eleição, o pleito no final deste ano, demonstrar enquanto potencial na perspectiva de gestor político e também daquilo que eles vão sinalizar como promessa de campanha. Isso, infelizmente ou felizmente, não tem jeito, né? O sujeito tem que ter um plano de governo e esse plano se materializa em algumas, digamos assim, metas e popularmente conhecidas como promessas de campanha. Então, quer dizer, aqueles candidatos que tiverem metas realistas e conseguirem fazer uma proposta para a população execuível, pensando na questão social, pensando na questão, não é, do grande problema que economias e regiões e localidades de baixo desenvolvimento, como Campos, apesar da pujança, como foi dito aqui, do petróleo, dos royalties, enfrenta, e são essas grandes desigualdades sociais, não é? Esses candidatos realmente terão uma chance maior. Então, eu acho que vale a questão da experiência, obviamente tem a questão também do legado político, essa é uma lógica do nosso patrimonialismo, dizer, a herança dos nossos políticos, eu não estou falando aqui só de Campos, é uma questão do Brasil, viu, Aloysio? Quer dizer, normalmente os filhos, não é, sucedem os pais na questão, ou pais, ou parentes próximos, na questão da sucessão política, que também, tradicionalmente, é uma questão cultural, muito uma questão cultural nossa. Não tem nada de errado nisso, quero deixar isso claro, do ponto de vista, né, legal, né, mas pode também comprometer do ponto de vista da herança. Mas eu vejo que são candidatos competitivos, candidatos que têm realmente um potencial para conquistar os eleitores, e aí eu vou falar um pouco, né, de dois que eu conheço mais, que é o Rafael Diniz e o Vladimir. O Vladimir é um jovem, começou o mandato agora, recentemente, me parece mais desvinculado, né, dos pais, no sentido do trato político, uma pessoa
consegue, né, articular melhor a conversa, melhor com diversos segmentos da sociedade, e tem se mostrado muito comprometido em fazer uma boa gestão em seu mandato, né, trabalhado bastante pelo município de Campos. O Rafael Diniz, eu acho que também dentro da lógica que eu coloquei, um jovem também, muito promissor, né, está vivenciando uma situação muito difícil na prefeitura, então, quer dizer, ele já é prefeito, então, obviamente, ele traz aí essas dificuldades consigo, não é, de fazer uma gestão com poucos recursos e com uma crise bastante delicada. Então, ele vai precisar fazer um esforço grande para mostrar como superar esta situação, já que ele estava à frente da gestão. Mas o Rafael tem um ponto muito positivo, muito bacana. Ele fez uma articulação muito importante com as instituições de ensino, tem procurado. A mesma coisa, o Vladimir também está percebendo esse papel das universidades, procurou a UF lá para a questão da emenda, se prontificou a buscar emendas para o IT, né, para a UENF. Então, assim, eu acho que essa juventude que está chegando agora já tem antenada essa questão, né, da importância do conhecimento, da educação, das universidades e dessa articulação entre governo, universidades e empresas privadas para fazer o catch-up, que a gente usa essa nomenclatura, né, traduzindo aqui no popular, para fazer o salto, né, no nosso crescimento / desenvolvimento na região. E os outros candidatos vêm aí concorrendo por fora e pode, né, nós tivemos surpresas interessantes, aí foi o caso do governador Witzel, ninguém imaginava, nem sabíamos, né, nas vésperas da eleição apareceu o governador Witzel como uma pessoa cotada. Então, a gente sabe que eleição também nem sempre as projeções realmente se concretizam. Então, podem acontecer surpresas. Mas eu diria que são dois candidatos potenciais, do meu ponto de vista humilde, lembrando que eu não sou da área das ciências sociais e nem sou analista político, tá, Luiz? Deixar claro isso. Mas só para... Sociologia, tá? Desculpa. Sou da área de ciências sociais aplicadas, né, que é economia, mas não da área, né, da sociologia, antropologia, das ciências políticas para fazer essa análise aí. Mas é só, digamos assim, uma percepção, digamos assim, que eu tenho. Não, você colocou que você conhece os dois, né? Teve oportunidade de conhecer melhor os dois, e o cita aí, realmente, em relação ao UF, Vladimir teve um papel muito importante, né, a coordenar essa emenda coletiva para a conclusão, pelo menos de um dos prédios ali, né, da 15 de novembro, uma obra iniciada no governo Lula, muito por iniciativa do deputado federal Chico D'Angelo, depois abandonada no governo Dilma, quando chegou a marolinha que Lula chegou, veio o tsunami daquela bolha lá de 2008, imobiliária nos Estados Unidos, pararam as obras, e Rafael. E você, logicamente, você citou, você não é cientista político, não é sociólogo, mas você é economista. E você, só para terminar isso, porque estamos chegando às 9 horas, chegamos no nosso horário, você não acha que a economia, a questão da crise financeira, é hoje a questão central de quem quer que seja que saia eleito das urnas de novembro? Antes de responder essa pergunta, eu só queria complementar a pergunta anterior, Luiz, dizendo o seguinte: não é no governo Rafael Diniz, a percepção nossa como gestores de instituições de ensino, minha em particular, Rafael, a partir secretário de Ciência e Tecnologia, professor Romero Silva Neto, fez uma política de concessão de bolsas muito importante, né? Não se via até então para alunos poderem participar de processos seletivos dentro da prefeitura, o que é uma articulação importante. Então, eu quero citar esse ponto positivo do governo Rafael Diniz em relação às instituições de ensino, públicas e privadas aqui da região. E quero citar também, eu diria que foi um excepcional desempenho do deputado Vladimir Garotinho na articulação da emenda parlamentar de bancada. Ele articulou 14 deputados de diferentes partidos,
dois do PSL, faço questão de citá-los aqui até em agradecimento, o deputado Márcio Labre e o deputado, esqueci o nome dele. Sargento Gurgel. Sargento Gurgel, né? Deputados de esquerda e de direita, de centro, não é? Marcelo Freixo, Jandira Fegali, Talíria Petroni, né? Então, deputado, enfim, Benedita da Silva, do PT. Então, assim, diferentes partidos. E o Vladimir teve um papel excepcional, mostrando-se um excepcional articulador político, realmente interessado com as questões. Foi ele que buscou a UF, ele se apresentou. Isso no primeiro ano de mandato dele. Então, realmente, é um rapaz que tem, e aí não estou fazendo aqui política para A ou para B, não, porque eu acho que o gestor público, eu sempre me posiciono assim, viu, Aloysio, o gestor público que tem um cargo, ele não deve manifestar posicionamentos para candidaturas. Minha opinião pessoal, não tem nada ilegal de se fazer isso. Mas eu acho que eu sou um gestor público, né, não posso usar e não devo usar o meu cargo para pedir votos para A ou para B. Né? Agora, eu estou fazendo aqui uma constatação, entendeu? Porque eu vivenciei, né, a gestão dos dois, né, um como deputado, outro como prefeito, com duas qualidades. E estou ressaltando aqui uma questão mais direta aqui do Vladimir, porque eu estive com ele na Câmara dos Deputados algumas vezes, buscando essas emendas, e realmente eu vi o desempenho, a vontade, né, de superação, e conseguir uma emenda de 50 milhões de reais, que foi a nossa proposta, depois ela chegou a 25, não é brincadeira. 25 milhões de reais é um dinheiro muito significativo para nós terminarmos a obra lá, e assim tem, pelo menos o que eu tenho percebido, sido a caminhada do deputado no sentido de buscar fazer com que o seu mandato realmente cumpra o papel de servir aqui a população de Campos. Então, também vejo muita vontade no Rafael de vencer, enfim, de superar as dificuldades estruturais da prefeitura, como foi falado aí, de salários, queda nos royalties, etc. Mas é isso, né? As eleições é que vão dizer, a partir do desempenho político desses dois atores e dos outros que virão, quem vai levar o pleito. Mas é importante deixar a constatação aqui de ambos. Mas só para você, acho que não tem nenhum analista, pelo menos que tenha vindo aqui no programa, que não aposta numa eleição em 2 turnos. Você também quer em 2 turnos na eleição prefeito, correto? Olha, o Aloysio, eu diria para você, como não especialista na área, que é muito delicado isso hoje. Né? Provavelmente ela vai para 2 turnos porque é uma eleição disputada. Mas lembre-se que na eleição do Rafael Diniz, se não me falha a memória, o candidato concorrente era o Chicão, não é? O doutor Chicão, não era isso? Doutor Chicão e Caio que está nessa eleição também é considerado competitivo, né? Caio Viana. Isso, Caio Viana, né? Do ex-prefeito Arnaldo Viana. Então, veja bem, o Rafael levou no primeiro turno, na verdade, e imaginava-se que teria um segundo turno. Se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado. Não, ele venceu em todas as zonas eleitorais. Primeiro turno. Foi, mas ali foi bem. Mas ali era um fenômeno. A aposta cerrada era que teríamos 2 turnos. Então, as eleições em Campos passaram a ser meio delicado você fazer essas projeções. A exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro para governador. Né? Então, há uma mudança muito grande na forma de percepção da população, do meu ponto de vista. Então, a mensagem que os candidatos ao pleito passam, a sua performance, seu histórico, enfim, as suas alianças, isso conta muito na hora de você implementar, emplacar o resultado da eleição. Então, eu diria que é delicado, viu, Aloysio, fazer projeções futuristas com relação à eleição aqui de Campos. Cada um tem seu candidato, tem a sua lógica. Eu já decidi, muitos não decidiram ainda, mas é muito importante o papel da mídia, exatamente para esclarecer. Então, esses debates que você tem feito aí, Luiz, eu quero parabenizar a Folha, a você em particular e a sua equipe, exatamente por permitir que a população tenha conhecimento, tenha acesso
a esses potenciais candidatos, alguns já são candidatos, não me falha a memória, né, já foram realizados. Beethoven, Tadeu. Isso. Então, quer dizer, ouvir quais são as propostas, entender um pouco qual é o passado dessas pessoas, qual é a lógica, qual é a vontade de trabalhar, de mudar. Então, isso realmente é muito significativo e vai ajudar muito para que a população escolha da melhor forma possível aquele que vai representá-los na Prefeitura de Campos. Só frisar em relação à diferença que existe entre 2016, 2018 e hoje, e que definiram aquelas eleições, né? A eleição de 2016, primeiro turno, a eleição de 2018, não, foram 2 turnos do governador que você se referiu. Em 2016, era o antigarotismo muito grande, né? Depois de 30 anos de garotismo no poder com suas variantes, né? Isso hoje não ocorre. Você tem hoje Rafael Diniz na prefeitura nos últimos 4 anos, 3 anos e meio, né? E em relação ao que motivou o Witzel em 2018, esse atropelo na reta final, como você se referiu muito corretamente, ele pegou carona no bolsonarismo, que era fruto do antipetismo. Esse anti, hoje, predominante, ele não existe mais. Você tem candidatos que herdam os seus o antigarotismo, a rejeição do ex-governador Garotinho, herda Vladimir. Rafael, por ser prefeito, estar governando com muitas dificuldades financeiras, as quais a gente vem discutindo aqui incansavelmente, a gente falou sobre elas aqui, mas também traz a rejeição de quem está no poder. Então, a rejeição hoje não está condensada em um só, ela está mais dividida, né? E essa talvez seja a vantagem, num eventual segundo turno, de alguém que fuja de uma carga de rejeição dessa, né? Que essa pessoa, se uma outra via chegar ao segundo turno, ele chega sem esse anti. Então, é o que conta, por exemplo, o Caio Viana, né? A Caio Viana conta com isso, trabalha com isso, e qualquer outro candidato que fuja dessa coisa de rafaelismo e garotismo, ele entra dissociado dessa rejeição que a gente sabe que não define no primeiro turno, mas no segundo sim, o que define é a rejeição. Agora, para terminar, no 99, vereador, eleição a vereador. Bom, eleição para vereador assim, pelo que eu conheço de Campos, é uma situação também bastante delicada aqui. Sempre tem os grupos políticos, e aí voltamos à questão do patrimonialismo, do clientelismo, daquela velha forma de fazer política, que infelizmente ainda existe em muitos municípios e também em Campos, muitas vezes de promessas e coisas associadas, inclusive, a empregos na área de prestação de serviços, que é uma das perguntas que você fez lá, não é? Que, naquela entrevista que nós fizemos com o Raul e com a professora Beth, não é isso? Então, é muito importante que a população ela conheça os candidatos, e aí não só a prefeito, mas também a vereador, e obviamente você tem bons candidatos, tá? Tem bons candidatos a vereador, e tem candidatos com histórico de prestação de serviço à sociedade de Campos. Então, eu acho que isso é muito importante, as pessoas conhecerem. E volto a dizer mais uma vez, Aloysio, o papel extremamente relevante da imprensa para que as pessoas possam conhecer os potenciais candidatos e poderem escolher bem, não é, essas pessoas que irão representá-los. Então, é um processo que não é simples, é um processo delicado, há uma tendência a se reproduzir aqui vícios, né? Problema estrutural, patrimonialista, cultural da sociedade de Campos, mas é preciso que haja mudanças, né? Mudanças importantes se nós quisermos realmente que o município de Campos avance. Volto a dizer aqui para terminar, é um município rico, como é o Brasil. É rico em terras, é abundante em águas, né? É abundante em recursos humanos. A gente precisa melhorar o nosso software, a nossa dinâmica institucional, melhorar a nossa cultura, a nossa educação, não é? Ofertar acesso para a população mais carente desse país, que são 70% da população que ganha menos ou igual a 2 salários mínimos.
nesses 200 e tantos milhões de habitantes, que elas possam também dar o salto. Sem educação, sem conhecimento, e isso passa pelas eleições, porque quando você conhece, você julga melhor, você escolhe melhor. Nós não vamos avançar. Então, queremos realmente mudanças no nosso país, no nosso estado, no nosso município, e volto a dizer, educação é a base, né? É o fundamento de tudo isso, inclusive para termos processos eleitorais melhores, tanto do ponto de vista da sua gestão, quanto do ponto de vista da sua escolha, por parte da população. Perfeito, muito bom. Muito bom conversar com o senhor, professor. Excelente entrevista, excelente fonte para que a gente possa criar aí o nosso norte, o nosso rumo. Muito bom. Eu quero aqui agradecer ao senhor, né, pela presença e, mais uma vez, pela paciência de fazer todos os procedimentos aí dos testes aí conosco. E foi muito bom poder recebê-lo aqui. Muito obrigado. Né, Luiz? Caí e voltei. Cair faz parte, o negócio é levantar, né? Aquela frase Vera, batida mais Vera daquela série cinematográfica Rock, né? Eu pensei que era do Vasco. Não, do Vasco, né? O estado do Rio de Janeiro não caiu, foi o Flamengo, né? O Fluminense até para terceiro já caiu. Não vamos chegar tanto também, né? Não vamos cair tanto também. Terceira. Mas foi campeão depois, né? 2010 ele foi campeão brasileiro, né? E nós temos... com a Unimed por trás, né? Mas foi campeão. Aí o professor... Era Unimed, mas foi, não é fato, foi campeão. Professor tricolor, E depois perdeu o título dentro do Maracanã pro temível, pra LDU. Temível esquadrão do futebol do Equador. Aquele foi culpa de Renato Gaúcho, que bicho é flamenguista. Pô, fez um gol de barriga na gente no final, o que de Renato? Ele tentou tirar a barriga, eu estava lá. Eu, graças a Deus, não estava. Vi pela televisão e fiquei bastante chateado. Mas confesso que o Fla-Flu que mais me marcou foi aquele de Assis. Assim, sim. Aquele rapaz... Washington. Não, mas o gol foi de Assis. Foi de Assis. O Flamengo jogava pelo empate, Assis desempatou no finalzinho, aos 43 segundo tempo, se eu não me engano. Aquele era criança. Foi de 84? Eu Maracanã com meu pai e assisti essa vitória. Eu posso narrar aqui para vocês. Sou tricolor, flamenguista, não fiquem chateados comigo, por favor. Né? Olha, eu vou descrever a cena. Metade da torcida do Fluminense indo embora. 42 do segundo tempo, né? E aí a torcida do Flamengo tirou o lencinho, né? Todo mundo com o lencinho cantando. Está chegando a hora. E balançando o lencinho. Aí o Washington lança a bola, né, pro Assis. O Assis vai, dribla o goleiro, com toda a paciência do mundo, bota a bola devagarzinho no gol. O estádio emudeceu. Ninguém entendeu nada. O pessoal tricolor, né, metade da torcida que já estava, né, saindo do estádio, alguns voltaram desesperadamente para poder entender, né, e participar daquele momento. Então, assim, foi um negócio bacana. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, independentemente do Flamengo e Fluminense, né, a alegria do povo brasileiro de comemorar com tranquilidade, com paz, com bom espírito, né, as questões do futebol que fazem parte também da nossa cultura. Então é muito bacana quando a gente faz essa recordação lá do passado. Para mim tem uma memória muito grande porque eu estava com o meu pai. Mais do que o Fluminense vencer, que foi muito importante, eu sou tricolor, a gente guarda isso, né? Parabéns. Tem a flamenguista das vitórias do Flamengo, e não são poucas, são muitos títulos, é a lembrança do meu pai numa comemoração histórica. É bacana, Luiz, você lembrar isso agora. Eu tava, a memória também que eu tenho com meu pai, que era tricolor, porque a minha memória não é tão boa, não. Porque eu tava, e meu irmão também é tricolor. Eu sou o único flamenguista da casa. Poxa, é uma ovelha negra. Com muito orgulho. Se tem uma coisa que eu guardo com orgulho, essa coisa de time da favela. Que foi feito para em tom depreciativo, e a coisa da qual eu acho que o Flamengo mais deve se orgulhar. Esse é o time da favela. Né? É uma coisa que me dá muito orgulho. Mas enfim, eu tava vendo o jogo e também comemorando, né? E meu pai e meu irmão, paus da vida.
como você falou, a Assis faz o gol aos 43 do segundo tempo, se eu não me engano. E meu irmão veio para também me mexer comigo. Já estava pau com a virada. Eu tinha lá, 83, 84, eu tinha até lá 10, 11, 12 anos. E eu perdi a paciência e dei um safanão no meu irmão. Meu pai também tricolor, ele ficou pau, ele bateu assim no rádio e veio correndo atrás de mim. E porque eu tinha reagido mal a virada do Fluminense, porque eu tinha agredido meu irmão, coisa de criança, né? E meu pai veio atrás de mim, eu me tranquei no banheiro de empregada. Do quarto de empregada. Do apartamentozinho pequenininho, que sempre tinha aquela herança da Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, do quarto do empregado, né? E me tranquei ali, dormi ali a noite inteira, com medo de apanhar do meu pai, chorando com medo de apanhar do meu pai, e chorando por causa de Assis. Então, eu nunca vou esquecer isso, foi um trauma. Não, foi traumático, também, né, Luiz? Mas eu quero deixar aqui a minha lembrança aqui também, né, o meu abraço à nação rubro-negra, é símbolo desse povo sofrido, povo brasileiro, principalmente aqui do Rio de Janeiro, e que é um dos motivos de alegria desse povo. Então, é da nossa cultura. Aliás, dizem aos tricolores de Campos e Rio de Janeiro. Desculpa, professor, o senhor me permite, só para fechar agora aqui, que já alongamos mesmo, dizem que o Flamengo não está ganhando, agora até ganhou bem aí o Bahia, de 5-3, mas não vem aí acertando tão bem quanto vinha com o Jesus, né, tanto pela ausência do Jesus, porque o Flamengo sem a torcida é tipo Sansão, sem o cabelo. O negócio é realmente impressionante. Eu não me encanto com o Flamengo, mas eu me encanto com a torcida do Flamengo e respeito, sobretudo, muito aí os torcedores do Flamengo. Não, isso próprio Assis no documentário, lembrando esse lance que eu e o Rosendo narramos por perspectivas diferentes, Rosendo feliz e eu triste, mas e com a figura paterna aí ao lado, também a lembrança de Rosendo do pai mais feliz e o pai querendo me bater porque eu tivesse achando meu irmão mais triste. Ele faz parte do futebol, mas o Assis diz ao narrar esse lance que quando você joga com o Flamengo, você tem que entrar num transe psicológico para ser surdo. Porque se você se deixar levar pela torcida do Flamengo, pelo barulho, você não joga no Flamengo. Isso quem fala é o Assis, né? Sim. O Assis fala isso. Então, realmente, eu acho que vocês dois estão certos, né? O Flamengo, sem torcida, ele perde muito, né? Ele perde muito. Mas, Rosendo, obrigado pela sua presença. Cláudio, sucesso aí no final de semana. Obrigado aí, você, Beto. Valeu. Já nos alongamos demais. E sucesso aí para você, o Arnaldo, na próxima semana. Se Deus quiser. Obrigado aí por essa... Obrigado, Rosendo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aí e aos ouvintes da FM. Parabéns aí, tá, Luiz, pelo grande trabalho que vocês têm feito aí na Folha. Um grande abraço a todos. Grande abraço, bom dia, professor, bom fim de semana para o senhor e para a família, muito obrigado. Aloysio, bom final de semana também, se der, bom descanso, até porque amanhã tem o Jornal Impresso Folha da Manhã bem cedo aí já nas bancas, né? E vem trazendo mais um painel aí econômico, e lá amanhã você vai estar trazendo aí a presença do IFE, através do Jefferson Manhães, né, da Faculdade de Medicina de Campos, do Edilberto Pellegrini, e também da Uniflu, através da Inês Ururaí, ok? Então estaremos acompanhando amanhã bem cedo nas bancas do Jornal Folha da Manhã. Bom final de semana, Aloysio Abreu, obrigado pela boa semana produtiva aqui no Folha no Ar. Abraço. Até logo. São 9h21 em Campos. Folha no Ar, segunda-feira de volta a partir das 7 da manhã.